A vida não é um conto de fadas, minha filha. Isso eu aprendi cedo, bem cedo mesmo. Mas sabe o que também aprendi? Que Deus tem um jeito próprio de escrever reviravoltas tão bonitas que nem a melhor das escritoras conseguiria imaginar. Hoje, sentada aqui na minha cadeira de balanço, com o cheiro de bolo de fubá saindo do forno e o vento fazendo a cortina de chitinha dançar devagar, resolvi contar o que vivi. Não é para buscar pena de ninguém, nem para abrir ferida antiga. É para mostrar que o amor sempre encontra um jeitinho de florescer, mesmo quando a terra parece seca demais para brotar qualquer coisa. Eu me chamo Filomena, mas aqui no bairro todo mundo me conhece como Vó Filó. Tenho 80 anos bem vividos, e quando olho para as rugas das minhas mãos, vejo cada história que essas mãos carregaram. Mas antes de chegar até aqui, antes dos netos, dos bisnetos, dessa casinha quentinha onde moro, houve um começo bem diferente. Um começo que doeu tanto que, por muito tempo, eu preferi fingir que não existia. Se você gosta dessas histórias de vida, inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. Nasci no interior de Minas Gerais, num vilarejo tão pequeno que nem nome direito tinha no mapa. Era um daqueles lugares onde a estrada de terra vermelha cortava o meio das casas, onde as galinhas ciscavam soltas no quintal e todo mundo sabia da vida de todo mundo. Não tinha segredo que durasse mais de um dia. E foi justamente por isso que minha história começou marcada. Minha mãe se chamava Elvira. Era uma moça nova, de cabelos escuros e olhos fundos, que trabalhava lavando roupa para famílias ricas da cidade vizinha. Ela era solteira quando me teve, e naquele tempo, naquele lugar, isso era considerado quase um pecado mortal. As mulheres cochichavam quando ela passava. Os homens desviavam o olhar, e minha mãe carregava uma vergonha tão pesada que parecia dobrar os ombros dela. Meu pai era um vendedor de tecidos que passava de tempos em tempos pelo vilarejo. Homem bonito, de conversa mansa, que prometeu mundos e fundos para minha mãe e depois sumiu antes mesmo de saber que eu existia. Ela nunca mais falou o nome dele. Era como se ele tivesse sido um fantasma, uma sombra que passou e deixou só o peso de uma consequência. Quando nasci, minha mãe não me assumiu, não do jeito que uma mãe deveria assumir. Ela dizia para a vizinhança inteira que eu era filha de uma prima distante que tinha morrido no parto e que ela tinha me acolhido por caridade. Eu cresci escutando essa história. Cresci fingindo acreditar. Mas criança sente as coisas, sabe? Criança percebe quando o olhar não é de mãe, quando o abraço não vem, quando o silêncio dói mais do que qualquer palavra dura. Morávamos numa casinha de barro, de telha velha e rachada, bem na beira da estrada. Quando chovia forte, a água entrava por baixo da porta e formava poças no chão de terra batida. Tinha um fogão a lenha que fumegava o tempo todo e uma janela pequena que dava para o terreiro onde minha mãe estendia as roupas que lavava. O cheiro de sabão de cinza ficava impregnado em tudo. Nas paredes, nos lençóis, nas nossas roupas. Era um cheiro que grudava na alma. Minha mãe acordava antes do sol nascer. Eu ouvia o arrastar do chinelo dela no chão, o barulho da chaleira no fogo, o suspiro cansado antes de sair para buscar água no poço. Ela voltava com a trouxa de roupa suja nas costas, lavava tudo no tanque de pedra que ficava no quintal, torcia com força, estendia no varal. As mãos dela eram vermelhas, rachadas, marcadas pelo sabão e pela água fria. E quando ela voltava para dentro de casa, cansada até os ossos, às vezes olhava para mim como quem olha para um fardo pesado demais. Ela não me batia. Isso eu preciso dizer com justiça. Mas havia algo pior do que pancada. Havia o silêncio. Aquele silêncio grosso que prendia a garganta, que deixava o ar pesado. Havia o olhar de soslaio, o desvio rápido quando eu tentava sorrir. A resposta atravessada quando eu perguntava qualquer coisa. Era como se eu lembrasse ela de uma dor que ela queria esquecer, mas não conseguia. Eu dormia num colchão fino, numa trouxinha de pano que ficava no canto da sala. Não tínhamos muito. Uma panela de ferro, 2 xícaras rachadas, um prato fundo que a gente dividia. As refeições eram sempre iguais: angu com um fio de gordura,
Às vezes um ovo, raramente um pedaço de linguiça. Mas o que mais me doía não era a fome do estômago. Era a fome de ser vista, de ser chamada de filha, de receber um carinho antes de dormir. Escreve aqui embaixo. Como você se chama? Gosto de saber com quem estou conversando. Lembro que, quando eu era bem pequena, tentava ajudar. Varria o chão com uma vassoura que era maior do que eu, trazia lenha para dentro de casa, espantava as galinhas que entravam pela porta, achava que, se eu fosse útil, se eu não desse trabalho, talvez minha mãe olhasse para mim de um jeito diferente. Mas não adiantava. O olhar dela continuava distante, como se estivesse sempre em outro lugar, longe de mim. Tinha uma tarde que nunca saiu da minha memória. Eu devia ter uns 7 anos, mais ou menos. Estava brincando no terreiro, fazendo bonequinha de sabugo de milho, quando minha mãe voltou da cidade. Ela trazia a trouxa vazia, sinal de que tinha entregado toda a roupa lavada. Corri até ela, animada, querendo mostrar a bonequinha que tinha feito. Ela olhou para mim cansada e disse: "Vai para dentro, menina, não fica me atrapalhando." Não foi a frase em si que doeu. Foi o tom, aquele tom seco, sem vida, sem um pingo de afeto. Voltei para dentro com a bonequinha de sabugo apertada na mão e chorei baixinho para ninguém ouvir. Foi mais ou menos nessa época que aconteceu algo que marcou minha vida. Um dia, um homem da cidade passou por ali com um caminhão velho carregado de mantimentos. Era final de tarde e o céu estava daquela cor alaranjada que parece mel derretido. O caminhão atolou bem na frente da nossa casa e o homem começou a empurrar sozinho, suando, xingando baixinho. Eu vi pela janela e saí correndo para ajudar. Ele se chamava Tobias. Era um senhor de cabelos grisalhos, mãos grandes e grossas, rosto queimado de sol. Quando me viu empurrando com todas as forças que eu tinha, ele deu uma risada e disse: "Olha só, essa menina tem mais força do que parece." Empurramos juntos até o caminhão sair da vala de barro. Ele limpou o suor da testa com um pano velho e tirou de dentro da bolsa um pedaço de pão. Estendeu para mim e falou, olhando direto nos meus olhos: "Toma, pequena. E não perde isso nunca, ouviu? Essa força que você tem. Não deixa ninguém tirar isso de você." Eu segurei aquele pão como se fosse ouro. Não era só comida. Era a primeira vez na vida que alguém me olhava com bondade. A primeira vez que alguém via algo de bom em mim. Fiquei ali parada, vendo o caminhão ir embora pela estrada empoeirada, e senti uma coisa estranha no peito. Era uma mistura de alegria e tristeza. Alegria por ter sido vista. Tristeza por perceber o quanto eu precisava disso. Naquela noite, comi o pão devagar, mastigando cada pedacinho, fazendo durar. E guardei as palavras do Sr. Tobias como quem guarda uma joia. Elas ficaram comigo para sempre. Os anos foram passando devagar, do jeito que o tempo passa quando a gente é criança e não tem para onde correr. Eu continuava naquela casinha de barro, ajudando minha mãe no que podia, indo para a escolinha do vilarejo quando tinha, brincando sozinha no terreiro quando não tinha. A vida era simples, mas pesada. Pesada daquele jeito que só quem cresceu sem carinho consegue entender. Minha mãe continuava lavando roupa. Saía de madrugada, voltava com o sol já alto, os ombros curvados, o rosto fechado. Às vezes ela trazia um pedaço de rapadura, ou um punhado de farinha que as patroas davam de sobra. A gente comia sem conversar. O silêncio entre nós dois era tão grande que parecia ocupar mais espaço do que a casa inteira. Eu tentava entender. Tentava mesmo. Olhava para ela e pensava: ela deve estar muito cansada. Ela deve ter suas razões. Mas no fundo, bem lá no fundo, uma parte de mim só queria ouvir dela uma palavra carinhosa. Dorme bem, minha filha. Hoje você me ajudou tanto. Qualquer coisa que mostrasse que eu não era só um peso, um erro, uma lembrança ruim. Na escola, as outras crianças tinham mãe que ia buscar, que arrumava o cabelo, que mandava marmita. Eu ia sozinha, com o vestido remendado e os pés descalços. Levava um pedaço de broa embrulhado em pano e comia escondida, com vergonha. As meninas riam de mim. Diziam que eu cheirava a sabão de cinza, que meu cabelo estava sempre embaraçado, que eu não tinha pai. Eu não respondia. Só abaixava a cabeça e esperava passar. Mas teve uma professora, Dona Esther,
que foi gentil comigo. Ela era uma moça magra, de óculos redondos, que morava na cidade e vinha ensinar no vilarejo 2 vezes por semana. Ela percebia quando eu estava triste. Me chamava para ajudar a limpar o quadro, me emprestava lápis, me ensinava as letras com paciência. Uma vez ela me deu um caderno novo, todo limpinho, e disse: Filomena, você é esperta. Não desiste de estudar, ouviu? Eu prometi que não ia desistir. E voltei para casa com aquele caderno apertado contra o peito, como se fosse o bem mais precioso que eu tinha. Mostrei para minha mãe, animada, achando que ela ia ficar feliz. Ela olhou de relance e só disse: Bom, agora vai buscar água, que já está escurecendo. O entusiasmo morreu ali mesmo. Quando eu completei 12 anos, tudo mudou. Não teve bolo, não teve festa, nem sequer um parabéns. Naquele dia, minha mãe acordou mais cedo do que o normal. Arrumou uma trouxa com as roupas dela, amarrou tudo com um barbante velho e ficou parada na porta, olhando para a estrada. Eu perguntei: Mãe, a senhora vai viajar? Ela não me olhou nos olhos, só disse com a voz dura: Vou trabalhar numa fazenda longe daqui. Vou ficar por lá uns tempos. Meu coração apertou. E eu, mãe? Ela respirou fundo, como se estivesse carregando um peso. Você fica com Dona Cândida. Ela já sabe. Não dou conta de te levar, menina. Lá não tem lugar para criança. Foi como levar um tapa na cara. Ela nem esperou eu responder. Pegou a trouxa, ajeitou o lenço na cabeça e saiu pela estrada sem olhar para trás. Fiquei ali parada, na porta daquela casa de barro, vendo a silhueta dela sumir na curva, engolida pela poeira vermelha que o vento levantava. E foi só naquele momento que caiu a ficha. Minha mãe tinha me abandonado. Não chorei na hora. Acho que o choque foi grande demais. Entrei na casa vazia. Olhei para as paredes descascadas, para o colchão fino no canto, para o fogão apagado, e senti um vazio tão grande que parecia que o chão ia se abrir e me engolir. Dona Cândida, a vizinha, apareceu na porta pouco depois. Era uma senhora baixinha, de cabelos brancos presos num coque, rosto enrugado e olhos pequenos, mas bondosos. Ela morava sozinha numa casinha ainda menor que a nossa, com 2 galinhas no quintal e uma cachorra manca chamada Pretinha. Ela tinha ficado viúva há muitos anos e não tinha filhos. Vem, Filomena, ela disse, estendendo a mão. Você vai ficar comigo por uns tempos. Esses uns tempos que ela falou viraram anos. Minha mãe nunca mais voltou. A casa de Dona Cândida cheirava a erva cideira e sabonete de sebo. Era uma casinha de 2 cômodos só, com um chão de tábua corrida e um telhado que fazia barulho quando chovia. Tinha uma mesinha pequena, 2 cadeiras de palhinha, uma cama de ferro coberta com uma colcha de retalhos. Era pobre, muito pobre, mas tinha algo que a minha casa nunca teve. Tinha acolhimento. Dona Cândida não era de muita conversa, mas era de gestos. Ela me dava comida sem eu pedir. Colocava uma coberta a mais quando a noite esfriava. Penteava meu cabelo devagar, sem puxar, desenredando cada nó com paciência. E à noite, antes de dormir, ela acendia uma velinha diante de uma imagem de Nossa Senhora e rezava em voz baixa. Às vezes, me chamava para rezar junto. Reza não é para pedir só, menina, ela dizia. Reza é para agradecer. Sempre tem algo para agradecer, mesmo quando parece que não tem. Eu não entendia bem. Como agradecer quando a mãe me abandonou? Quando eu não tinha nada? Mas Dona Cândida tinha uma sabedoria quieta, daquelas que não vem de livro. Ela me ensinava enquanto cozinhava, enquanto costurava, enquanto cuidava das galinhas. Aprendi a fazer sabão com ela. A gente juntava gordura velha, cinza do fogão, um pouco de soda que ela comprava na venda. Mexia tudo num caldeirão grande, no fogo baixo, até virar uma pasta grossa e cheirosa. Depois cortava em barras e deixava secar no sol. Dona Cândida vendia umas barras e guardava outras para a gente usar. Aprendi a costurar também. Ela tinha uma caixinha de madeira cheia de retalhos coloridos. A gente fazia colchas, panos de prato, aventais. Cada ponto era dado com calma. Ela dizia que costura, feita com pressa, fica torta, e que a vida é do mesmo jeito. Os anos com Dona Cândida foram os mais pobres da minha vida.
A gente comia pouco. Às vezes era só angu com couve, às vezes era farinha com ovo. Mas eram também os anos mais doces. Porque pela primeira vez eu sentia que alguém se importava comigo. Que alguém notava quando eu estava triste. Que alguém me tratava com delicadeza. Continuei indo na escolinha. Dona Cândida insistia nisso. Dizia que mulher precisava saber ler, escrever e fazer conta, senão ficava na mão dos outros a vida inteira. Eu ia com o vestido que ela mesma costurava, remendado mas limpo. Levava meu caderno debaixo do braço e tentava prestar atenção nas aulas, mesmo quando a barriga roncava de fome. Foi nessa época que comecei a ver minha mãe de vez em quando na cidade. Ela estava trabalhando numa fazenda grande, lavando e passando roupa para a família do fazendeiro. Quando eu passava por ela na rua, carregando a cesta de Dona Cândida, eu tentava sorrir. Tentava acenar. Achava que talvez, quem sabe, ela ia me chamar, ia perguntar como eu estava, ia dizer que sentia minha falta. Mas ela desviava o olhar, fingia que não me via. Seguia em frente com a trouxa nas costas, o rosto fechado, como se eu fosse uma estranha qualquer. Aquilo doía mais do que qualquer coisa. Era como levar um soco toda vez. Eu voltava para casa de Dona Cândida com os olhos ardendo, segurando o choro. E ela, sem eu dizer nada, preparava um chá de erva cidreira bem quentinho e dizia: "O que Deus tem para você, ninguém tira. E o que não é para ser seu, não adianta forçar." Eu bebia o chá devagar, sentindo o calor descer pela garganta, e tentava acreditar naquelas palavras. Me prometi, naqueles dias, que um dia ninguém mais ia fingir que eu não existia, que eu ia ser alguém, que eu ia ter valor. Não sabia ainda como, nem quando, mas aquela promessa ficou gravada dentro de mim, como uma semente plantada em terra dura, esperando a hora certa de brotar. Os dias na casa de Dona Cândida tinham um ritmo próprio, calmo e repetido, como o balanço de uma rede ao vento. A gente acordava com o canto do galo quando o céu ainda estava daquela cor rosada que parece pintura. Ela acendia o fogão a lenha, colocava a chaleira para ferver e o cheiro de fumaça misturado com o orvalho enchia a casinha toda. Era um cheiro bom, de começo de dia, de recomeço. Eu ajudava no que podia. Varria o chão de tábua, jogava milho para as galinhas, buscava água no poço que ficava do outro lado da estrada. A cachorra pretinha me seguia mancando, abanando o rabo, e eu conversava com ela como se fosse gente. Contava meus medos, minhas tristezas, e ela me olhava com aqueles olhos escuros e mansos, como se entendesse tudo. Dona Cândida me tratava com uma paciência que eu nunca tinha conhecido. Quando eu quebrava alguma coisa, ela não gritava. Só dizia: "Não tem problema, menina, a gente conserta." Quando eu ficava quieta demais, ela perguntava: "O que está pensando, Filomena?" E esperava eu responder sem pressa. Foi ela quem me ensinou que silêncio não precisa ser ruim. Que tem silêncio que machuca, como o da minha mãe, mas tem silêncio que acolhe. A gente passava horas costurando lado a lado, sem falar nada, só o barulho da agulha atravessando o pano. E aquilo me acalmava. Era como se, naquele silêncio, eu pudesse finalmente respirar. Ela me ensinou a fazer pão também. Juntava farinha, fermento, uma pitada de sal, um fio de água morna. Sovava a massa com força, dizendo que era preciso trabalhar bem a massa para ela crescer direito. Depois cobria com um pano branco e deixava descansar perto do fogão. Quando o pão assava, a casa inteira ficava com aquele cheiro maravilhoso, cheiro de coisa feita com capricho, com amor. Comida feita com raiva não alimenta, ela dizia. E comida feita com carinho cura até dor de alma. Aprendi que ela tinha razão. Cada vez que ela colocava um prato na minha frente, eu sentia que não era só comida. Era cuidado. Era jeito de dizer: "Você importa." E aquilo foi me curando aos pouquinhos, como água que vai amolecendo terra ressecada. Nas tardes de domingo, depois da missa na capelinha do vilarejo, Dona Cândida se sentava na cadeira de balanço que rangia a cada movimento, pegava a Bíblia velha que tinha as páginas amareladas e lia em voz alta. Ela lia devagar, tropeçando em algumas palavras, mas com uma devoção que fazia cada frase parecer importante.
Eu ficava sentada no chão, encostada na parede, ouvindo. Ela gostava de ler as passagens sobre misericórdia, sobre perdão, sobre recomeço, e depois fechava o livro, olhava para mim e dizia: Filomena, Deus não abandona ninguém. Às vezes a gente acha que está sozinho, mas Ele está ali, quietinho, esperando a gente perceber. Eu queria acreditar, mas era difícil. Como Deus não tinha me abandonado se minha própria mãe abandonou? Como Ele estava comigo se eu me sentia tão sozinha no mundo? Mas não falava isso para ela. Só balançava a cabeça e guardava aquelas palavras, mesmo sem entender direito. A escolinha continuava. Eu ia todo dia, levando meu caderno surrado e um lápis que Dona Cândida apontava com faca. As outras crianças ainda riam de mim de vez em quando, mas eu aprendi a não ligar tanto. Dona Esther, a professora, continuava me incentivando. Ela dizia que eu tinha jeito para aprender, que era esperta, que podia ir longe. Um dia ela me chamou no fim da aula e me deu um livro. Era um livro fininho, de capa dura, com desenhos de flores. Era sobre uma menina que morava na roça e tinha grandes sonhos. Eu nunca tinha ganhado um livro na vida. Segurei aquilo como se fosse tesouro. Lê com calma, ela disse, sorrindo. E quando terminar, me conta o que achou. Eu li aquele livro tantas vezes que decorei pedaços inteiros. Lia à noite, à luz de lamparina, enquanto Dona Cândida costurava. Lia durante o dia, sentada debaixo da goiabeira no quintal. E cada vez que lia, me via naquela menina da história. Eu também tinha sonhos. Sonhos pequenos, mas meus. Sonhava em ter uma casa só minha, em não passar fome, em ser respeitada, em um dia, quem sabe, ter alguém que me amasse de verdade. Foi por essa época que algo aconteceu que me marcou muito. Dona Cândida estava ensinando a fazer sabonete com ervas. A gente colhia alfazema no mato, deixava secar, misturava com a gordura derretida e um pouco de essência que ela comprava na venda. O cheiro que ficava era tão bom que dava vontade de ficar cheirando o dia todo. Fizemos várias barras e ela disse: vamos levar na cidade para vender. Assim a gente compra um pouco de açúcar e café. Fomos as duas, caminhando pela estrada empoeirada, carregando a cesta com os sabonetes embrulhados em papel pardo. O sol estava quente, mas o vento trazia um frescor gostoso. Quando chegamos na praça da cidade, armamos nossa barraquinha simples, só uma tábua apoiada em 2 caixotes. As mulheres vinham, cheiravam, perguntavam o preço. Algumas compravam. Outras só olhavam e iam embora. Eu ficava quieta do lado de Dona Cândida, observando tudo. E foi ali que vi minha mãe de novo. Ela estava do outro lado da praça, conversando com uma senhora bem vestida, provavelmente a patroa dela. Eu gelei. O coração disparou. Sem pensar direito, levantei a mão e acenei. Abri um sorriso, mesmo com a garganta apertada. Minha mãe me viu. Eu tenho certeza disso. Nossos olhares se cruzaram por um segundo, mas ela desviou os olhos rapidinho, virou de costas e foi embora com a patroa, fingindo que não tinha visto nada. Senti as lágrimas queimando, mas não deixei cair. Dona Cândida percebeu. Ela não disse nada na hora, mas quando a gente estava voltando para casa no fim do dia, ela segurou minha mão e falou baixinho: Filomena, tem gente que não sabe amar. Não é culpa sua. Nunca foi. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Não é culpa sua. Será que era verdade? Será que eu podia parar de me sentir culpada por existir? A vida com Dona Cândida foi me ensinando isso devagarzinho. Ela me mostrava, sem precisar dizer, que eu tinha valor, que minhas mãos eram úteis, que minha companhia era boa, que eu não era um fardo. Mas o tempo, esse danado, não para ninguém. E as estações foram passando. Verão, inverno, chuva, seca. Eu fui crescendo, virando moça. Meu corpo mudou, meu jeito mudou. Mas o que não mudava era a saudade. Não saudade da minha mãe como ela era, porque carinho ela nunca me deu. Mas saudade do que eu queria que ela fosse. Saudade de uma mãe que eu nunca tive. Dona Cândida percebia quando eu ficava assim, com o olhar perdido. Ela vinha,
Me entregava um punhado de sementes e dizia: vai plantar isso no quintal. Planta, rega, cuida e espera. Tem coisa que a gente não força. Só cuida e espera a hora de brotar. Eu plantava, cuidava e esperava. E enquanto esperava, ia aprendendo que vida é isso. Um tanto de espera, um tanto de cuidado e a esperança de que algo bom ainda vai brotar. Os anos foram passando mansinho e eu fui virando moça sem nem perceber direito. Meu corpo mudou, meus modos mudaram, mas o que mais mudou foi o jeito como eu via o mundo. Comecei a entender que nem tudo tem explicação, que nem toda dor tem culpado e que às vezes a gente precisa aceitar o que não pode mudar. Dona Cândida continuava sendo meu porto seguro. Ela estava ficando mais velha, mais cansada. Os cabelos, que antes tinham uns fios escuros misturados, agora eram completamente brancos. As mãos tremiam um pouco quando segurava a xícara de café. Ela andava mais devagar, parava para descansar no meio do caminho quando ia buscar água. Mas o sorriso continuava o mesmo, manso e acolhedor. Eu fazia o que podia para ajudar. Assumia as tarefas mais pesadas, carregava os baldes cheios, lavava a roupa, cuidava das galinhas. Ela reclamava, dizia que eu não precisava fazer tudo, mas eu insistia. Era meu jeito de retribuir tudo o que ela tinha feito por mim. Era meu jeito de dizer, sem palavras, que eu a amava, porque era isso mesmo que eu sentia, amor. Dona Cândida nunca tinha me parido, nunca tinha me dado sobrenome, mas era mais mãe para mim do que a mulher que me trouxe ao mundo. E eu tinha tanto medo de perdê-la que às vezes acordava no meio da noite só para ouvir a respiração dela no quarto ao lado, para ter certeza de que estava tudo bem. Foi num inverno daqueles de cortar a alma que tudo começou a mudar. O frio era tanto que a gente precisava dormir com 3 cobertas e mesmo assim tremia. Dona Cândida começou a tossir. No começo era uma tossezinha seca, que ela tentava disfarçar com um chá de guaco. Mas foi piorando. A tosse ficou rouca, funda, arrancada de dentro do peito. Eu preparava chá de tudo quanto era erva. Eucalipto, hortelã, gengibre com mel. Fazia compressa quente, esquentava tijolo no fogão e embrulhava em pano para ela aquecer os pés. Mas nada resolvia. Ela foi emagrecendo, ficando mais fraca. O rosto, que sempre foi enrugado mais vivo, foi ficando pálido, com uma cor amarelada que me assustava. Uma noite, ela teve uma febre alta. Eu molhava pano na água fria e colocava na testa dela, tentando baixar a temperatura. Ela delirava, chamava pelo marido que tinha morrido fazia tantos anos, falava em gente que eu não conhecia. Eu segurava a mão dela, rezava baixinho, pedia a Deus que não a levasse. Mas Deus tinha outros planos. Na manhã seguinte, chamei o senhor Jacinto, um vizinho que tinha uma carroça, para levar Dona Cândida até a cidade. Tinha um posto de saúde pequeno lá, com um enfermeiro que atendia os casos mais graves. Embrulhei ela em coberta, acomodei na carroça como pude e fomos. O enfermeiro olhou para ela, ouviu o peito com aquele aparelho de ferro frio e balançou a cabeça com um jeito que me fez o coração apertar. É pneumonia, ele disse sério. Ela precisa de remédio forte, repouso, caldo quente. E mesmo assim, ele não terminou a frase. Não precisava. Eu entendi. Levei ela de volta para casa. Comprei o remédio com o dinheiro que a gente tinha guardado da venda dos sabonetes. Dei direitinho, nos horários certos, como o enfermeiro mandou. Fiz caldo de galinha, mesmo que isso significasse matar a única galinha gorda que a gente tinha. Fiquei acordada a noite inteira, vigiando, rezando, segurando a mão dela. Dona Cândida melhorou um pouquinho nos primeiros dias. Abria os olhos, tomava um gole de caldo, apertava minha mão com aquela força fraquinha que ainda tinha. Uma vez ela me olhou e disse com a voz rouca: "Você é uma menina abençoada, Filomena." Não esquece disso nunca. Eu não consegui responder. Só segurei a mão dela com mais força e deixei as lágrimas caírem. Mas a melhora durou pouco. A febre voltou. A tosse voltou. E numa madrugada fria, com o vento soprando forte lá fora e fazendo a porta bater, Dona Cândida fechou os olhos e não abriu mais. Eu estava sentada ao lado da cama, com a cabeça apoiada no colchão,
quando senti a mão dela ficar mole na minha. Levantei rápido, chamei por ela, sacudi de leve, mas não teve resposta. Encostei o ouvido no peito dela e não ouvi nada. Só silêncio. Um silêncio diferente. Definitivo. Fiquei ali, segurando ela, sem conseguir acreditar. Não chorei na hora. Acho que o choque foi grande demais. Só fiquei olhando para ela, para aquele rosto que tinha me acolhido quando ninguém mais quis, para aquelas mãos que tinham penteado meu cabelo com carinho, que tinham me ensinado a costurar, a fazer pão, a rezar. O choro só veio depois. Veio quando o sol nasceu e iluminou o quartinho pequeno, quando a realidade se impôs. Eu estava sozinha de novo. O velório foi simples. Alguns vizinhos vieram, rezaram o terço, trouxeram flores do mato. Enterramos Dona Cândida no cemitério da cidadezinha, num canto onde tinha uma goiabeira que dava sombra. Eu fiquei ali até todo mundo ir embora, até o coveiro terminar de jogar a última pasada de terra. E aí, finalmente, desabei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Chorei pela mulher que tinha sido minha mãe de verdade. Chorei porque agora eu estava órfã de novo, só que dessa vez doía muito mais. Porque dessa vez eu sabia o que era perder alguém que amava de verdade. Voltei para a casinha vazia. A cadeira de balanço dela ainda estava lá, rangendo sozinha com o vento que entrava pela janela. A caixinha de costura ainda estava na mesinha, com a linha enfiada na agulha, esperando. O cheiro de erva cidreira ainda estava impregnado nas paredes. Sentei no chão, encostei na parede e fiquei olhando para tudo aquilo. E foi ali, naquele silêncio dolorido, que percebi. Eu precisava seguir em frente. Não sabia como, nem para onde, mas sabia que não podia ficar ali, naquela casinha cheia de lembranças, sem ter como me sustentar. Passei os dias seguintes arrumando as coisas. Doei as roupas de Dona Cândida para vizinhas que precisavam. Dei as galinhas para o senhor Jacinto, que tinha me ajudado. Guardei a Bíblia velha, a caixinha de costura, o pano de prato bordado que a gente tinha feito juntas. Era tudo o que eu ia levar. Uma tarde, enquanto eu embrulhava as últimas coisas numa trouxa, encontrei um papelzinho dobrado dentro da Bíblia. Abri com cuidado. Era uma carta. A letra era trêmula, mas reconheci. Era de Dona Cândida. Dizia assim: Filomena, minha filha do coração, se você está lendo isso, é porque já parti. Não fica triste, menina. A vida é assim mesmo. Cada um tem sua hora. Eu tive a bênção de te ter comigo esses anos todos. Você me deu companhia, me deu alegria, me deu razão para acordar todo dia. Você não sabe, mas me salvou tanto quanto eu te salvei. Quero que você saiba uma coisa. Você tem valor. Não importa o que sua mãe ou qualquer outra pessoa disse ou fez. Você é especial. Tem mãos boas, coração bom, e Deus tem planos lindos para você. Eu sei disso. Não carrega mágoa. Perdoa quem te feriu. E segue em frente. Tem um mundo inteiro esperando para ver do que você é capaz. Se um dia você duvidar, olha para o céu. Eu vou estar lá, olhando por você. Com todo o amor, Cândida. Li aquela carta tantas vezes que decorei cada palavra. E cada vez que lia, senti um misto de dor e conforto. Dor porque ela se foi. Conforto porque deixou isso para mim. Uma prova de que eu tinha sido amada, de que eu tinha importado para alguém. Guardei aquele papel com todo cuidado, dobrei de novo, coloquei dentro da Bíblia. E prometi para mim mesma que ia levar aquelas palavras comigo para sempre. No dia seguinte, bem cedinho, peguei minha trouxa, fechei a porta da casinha e comecei a caminhar pela estrada. Não sabia direito para onde ia, só sabia que precisava seguir, que a vida, por mais dura que fosse, ainda tinha algo guardado para mim. E com a bênção de Dona Cândida no coração, fui. A estrada de terra vermelha se estendia na minha frente como uma cobra comprida, sumindo lá longe, onde o céu encontrava o chão. Eu caminhava devagar, com a trouxa nas costas e o coração apertado. Cada passo que eu dava me afastava da única casa que tinha sido realmente minha, do único lugar onde eu tinha sido feliz. Mas não dava para voltar. Não tinha mais nada para voltar. O sol estava quente, daqueles que queima a pele e faz a vista embaralhar.
Eu parava de vez em quando debaixo de alguma árvore, bebia um gole de água do cantil que tinha enchido antes de sair, limpava o suor do rosto com a barra do vestido. A estrada era deserta. De vez em quando passava uma carroça, um homem a cavalo, mas ninguém parava para perguntar nada. Eu era só mais uma moça pobre caminhando, e isso não chamava a atenção de ninguém. Pensei muito durante aquela caminhada. Pensei em Dona Cândida, no jeitinho dela de pentear meu cabelo, na voz mansa quando rezava, no cheiro de pão assando. Pensei na minha mãe também, no jeito como ela desviava o olhar toda vez que me via, na frieza que ela carregava. E me perguntei, será que um dia eu ia entender por que ela não conseguiu me amar? Não tinha resposta, só tinha a estrada e o cansaço nos pés. Andei o dia inteiro. Quando o sol começou a descer, tingindo o céu de laranja e rosa, cheguei numa encruzilhada. Tinha uma placa de madeira velha com letras apagadas pelo tempo. Uma seta apontava para a direita. Uberaba, 15 quilômetros. Era para lá que eu ia. Uberaba era a cidade grande mais perto, onde diziam que tinha trabalho, tinha gente, tinha oportunidade. A noite foi caindo depressa. Eu procurei um lugar para dormir e achei um rancho abandonado na beira da estrada. Era só 4 esteios de madeira e um telhado furado, mas pelo menos protegia um pouco. Deitei no chão de terra, usei a trouxa como travesseiro e puxei o chale por cima do corpo. O frio da noite foi chegando aos poucos, entrando pelos ossos. Eu tremia, mas não chorei. Tinha prometido para mim mesma que ia ser forte. Dormi pouco. Cada barulho me assustava. O vento nas árvores, um bicho passando no mato, o pio de uma coruja. Quando o dia clareou, levantei toda dolorida, com o corpo marcado pela terra dura, e segui viagem. Cheguei em Uberaba no meio da manhã seguinte. A cidade era muito maior do que eu imaginava. Tinha ruas de paralelepípedo, casas de 2 andares, lojas com vitrines, gente para todo lado. Carroças, bicicletas, automóveis fazendo barulho. Eu fiquei parada na entrada da cidade, meio perdida, olhando tudo aquilo com os olhos arregalados. Nunca tinha visto tanta gente junta. Nunca tinha ouvido tanto barulho. No vilarejo onde eu cresci, o silêncio era a coisa mais comum. Aqui, o silêncio não existia. Comecei a andar pelas ruas, tentando achar alguma coisa, algum lugar onde eu pudesse pedir ajuda. Passei por uma padaria que cheirava a pão quentinho, por uma quitanda com frutas coloridas empilhadas, por uma igreja grande de portas abertas. Entrei na igreja, acendi uma velinha com as últimas moedas que eu tinha e rezei. Pedi proteção, pedi direção, pedi força. Saí de lá e continuei andando. Foi quando vi um cartaz pregado num poste. Precisa-se de empregada doméstica. Tratar na Rua das Flores, número 47. Meu coração deu um salto. Era isso. Era o que eu precisava. Perguntei para uma senhora onde ficava a Rua das Flores, e ela me indicou o caminho. Cheguei numa casa grande, com portão de ferro e jardim na frente. Bati na porta dos fundos, como era costume para quem procurava trabalho de empregada. Uma mulher de meia idade, bem vestida, cabelos presos em coque, me atendeu. Era a dona da casa, senhora Ruth. Ela me olhou de cima a baixo, com aquele jeito de quem está avaliando. Você veio por causa do anúncio? Sim, senhora, respondi, com a voz meio trêmula. Tem experiência? Tenho, senhora. Sei lavar, passar, cozinhar, limpar, faço de tudo. Ela pensou um pouco e disse: Está bem, pode começar hoje. Dou comida, um lugar para dormir e um salário pequeno no fim do mês. Mas quero trabalho bem feito, ouviu? Sim, senhora. Muito obrigada. Fui levada para um quartinho minúsculo nos fundos da casa, do lado da cozinha. Tinha uma cama estreita, um banquinho e uma janelinha que dava para o quintal. Era simples, mas era meu. Guardei minha trouxa debaixo da cama, lavei o rosto numa bacia de água fria e comecei a trabalhar. A rotina era puxada. Acordar antes do sol nascer, acender o fogão, preparar o café da família, lavar a louça, limpar a casa inteira, lavar roupa no tanque, passar a ferro quente, cozinhar o almoço, servir, lavar tudo de novo. Meus braços doíam, minhas costas doíam, mas eu não reclamava. Era trabalho honesto e eu tinha comida garantida todo dia.
Senhora Ruth não era má, mas também não era carinhosa. Me tratava com respeito, mas com distância. Já o marido dela, Sr. Durval, era diferente. Ele era um homem alto, de bigode grosso, que trabalhava num escritório na cidade. Sempre que passava por mim, olhava de um jeito que me deixava desconfortável. Um olhar demorado, pesado. No começo, tentei ignorar, mas foi ficando pior. Ele começou a fazer comentários. Dizia que eu era bonitinha, que eu tinha jeitinho delicado. Eu desviava, fingia que não ouvia, continuava o trabalho. Mas o medo foi crescendo dentro de mim. Uma noite, eu estava sozinha na cozinha, lavando a última panela do dia. A casa estava quieta. Senhora Ruth tinha ido visitar uma amiga. As crianças estavam dormindo. Foi quando ele apareceu. Sr. Durval entrou na cozinha, fechou a porta atrás de si. Meu coração começou a bater desesperado. Ele se aproximou e eu recuei até encostar na pia. Calma, menina, ele disse, com um sorriso torto. Só quero conversar. Mas não era conversa que ele queria. Ele estendeu a mão, tentou tocar meu rosto. Eu desviei, empurrei ele com toda a força que tinha e gritei: Sai! Sai de perto de mim! Ele ficou surpreso. Não esperava que eu reagisse. Aproveitei e corri. Saí pela porta da cozinha, atravessei o quintal, saí pelo portão dos fundos e não parei de correr. Corri pelas ruas escuras da cidade, sem saber para onde ia, só sabendo que precisava sair dali. Quando finalmente parei, estava ofegante, tremendo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Olhei em volta e percebi. Estava na praça da cidade. Estava sozinha de novo. Sem casa, sem trabalho, sem nada. Sentei num banco, abracei os joelhos e deixei o choro sair. Chorei de medo, de raiva, de cansaço. Chorei por tudo o que tinha passado, por tudo o que ainda estava passando. E me perguntei: até quando, Deus? Até quando eu vou ter que lutar sozinha? Não tinha resposta. Só tinha o frio da noite, o banco duro da praça e a sensação de que o mundo era grande demais e eu era pequena demais. Dormi ali naquela noite. E na noite seguinte também. Dormia encolhida no banco, tentando me proteger do frio, acordando assustada com qualquer barulho. De dia, andava pela cidade, procurando alguma coisa, algum lugar. Pedia comida nas portas das casas. Algumas pessoas davam um pedaço de pão, uma fruta. Outras mandavam eu ir embora. Foi assim por 2 dias. Até que numa manhã, enquanto eu lavava o rosto na bica da praça, uma senhora idosa se aproximou. Ela era baixinha, de cabelos brancos, rosto enrugado, mas olhos vivos. Vestia uma saia escura e um chale sobre os ombros. Ela olhou para mim e perguntou: Você está sozinha, menina? Eu olhei para ela sem saber o que responder, sem saber se podia confiar. Mas havia algo no olhar dela. Algo parecido com o olhar de Dona Cândida. Algo que me fez falar a verdade. Estou, senhora. Ela balançou a cabeça devagar, como se entendesse mais do que eu tinha dito. Vem comigo, ela disse, estendendo a mão. Eu tenho sopa e um cobertor. Ninguém devia dormir na rua. Olhei para aquela mão estendida e por um momento hesitei. Mas depois lembrei das palavras de Dona Cândida. Deus não erra endereço. E peguei a mão dela. Aquela senhora se chamava Alzira. E sem saber, ela estava prestes a mudar minha vida. A casa de Dona Alzira ficava num bairro mais afastado do centro, onde as ruas eram de terra e as casas eram simples, grudadas umas nas outras. Era uma casinha pequena, de parede caiada, com uma porta verde desbotada e uma janela com cortina de renda. Quando entramos, o cheiro que me recebeu foi de alecrim e lavanda, um cheiro bom, de limpeza e cuidado. Ela me levou direto para a cozinha, uma cozinha pequena, mas organizada, com panelas penduradas na parede e potes de vidro cheios de ervas secas na prateleira. Colocou uma panela no fogo, mexeu dentro dela com uma colher de pau e logo o cheiro de sopa de legumes encheu o ambiente. Senta aí, ela disse, apontando para uma cadeira de madeira ao lado da mesa. Sentei. Estava tão cansada que mal conseguia manter os olhos abertos. Ela serviu a sopa num prato fundo, colocou na minha frente com um pedaço de pão.
Eu olhei para aquela comida e senti os olhos marejarem. Fazia tanto tempo que ninguém me dava nada sem esperar algo em troca. Come devagar, ela disse, com um sorriso pequeno. Se não passa mal. Comi devagar como ela mandou. Cada colherada parecia trazer um pouco de vida de volta para o meu corpo cansado. Quando terminei, ela me deu um chá quentinho, de erva cidreira com mel, e disse: agora você vai tomar um banho e dormir. Amanhã a gente conversa. Ela me levou até um quartinho nos fundos. Tinha uma cama de solteiro com lençóis brancos, cheirando a sol, um criado mudo pequeno e uma imagem de Nossa Senhora na parede. Era simples, mas era acolhedor. Pode ficar aqui por enquanto, ela disse. Ninguém merece dormir na rua, menina. Isso não é vida para ninguém. Agradeci com a voz embargada. Ela acenou com a cabeça e saiu, fechando a porta devagar. Fiquei ali parada, olhando para aquele quarto, e pela primeira vez em dias senti algo parecido com paz. Tomei banho numa bacia de água morna, vesti uma camisola limpa que ela deixou para mim e deitei naquela cama. Assim que minha cabeça encostou no travesseiro, dormi. Dormi um sono profundo, sem sonhos, sem medos. Quando acordei, o sol já estava alto. Levantei assustada, achando que tinha dormido demais, mas quando saí do quarto, Dona Alzira estava na cozinha, tranquila, preparando café. Bom dia, ela disse sorrindo. Dormiu bem? Dormi sim, senhora. Desculpa por ter acordado tarde. Deixa disso. Você estava precisando descansar. Tomamos café juntas. Ela me fez perguntas, mas perguntas gentis, sem invadir. Perguntou de onde eu vinha, se tinha família, por que estava sozinha. Contei tudo. Contei da minha mãe, de Dona Cândida, da casa onde tentei trabalhar, do homem que tentou me agarrar. Ela ouvia em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando, e quando terminei, ela disse: você é forte, menina, mais forte do que imagina. E então ela me fez uma proposta. Fica aqui comigo. Me ajuda nas tarefas da casa e eu te ensino meu ofício. Não tenho filhos, não tenho ninguém. E você precisa de um lugar. A gente se ajuda. Aceitei na hora. Como não aceitar? Dona Alzira era um anjo. Mais um anjo que Deus colocava no meu caminho quando eu mais precisava. Foi assim que comecei a aprender o ofício de parteira. Dona Alzira era conhecida no bairro todo. As mulheres grávidas procuravam ela quando a hora chegava. Ela tinha mãos firmes, conhecimento de ervas e uma calma que acalmava até a mulher mais nervosa. Eu comecei ajudando nas coisas pequenas. Fervia água, separava os panos limpos, preparava chá para a gestante tomar durante o trabalho de parto, observava tudo com atenção. Dona Alzira me ensinava enquanto trabalhava. Vê como a barriga dela está contraindo? É sinal de que o bebê está descendo. Esse chá de folha de framboesa ajuda a fortalecer o útero. Nunca mostra nervosismo, Filomena. A mãe sente. Se você está calma, ela fica calma. Aprendi rápido. Tinha um dom para aquilo, Dona Alzira dizia. Minhas mãos eram delicadas, mas firmes. Eu sabia quando a mulher precisava de silêncio e quando precisava de palavra de encorajamento. E algo dentro de mim florescia cada vez que eu via um bebê vindo ao mundo. O primeiro parto que ajudei sozinha, eu nunca vou esquecer. Era uma moça jovem, primeira gestação, com muito medo. Dona Alzira tinha saído para atender outra mulher do outro lado da cidade, e a moça começou a sentir as dores fortes. Veio me procurar, desesperada. Meu coração batia descompassado. Eu tinha medo de errar, de fazer algo de errado, mas aí lembrei das palavras de Dona Alzira. Você tem mãos de luz. Confia nelas. Levei a moça para dentro, preparei tudo e fiquei com ela. Segurei a mão dela, limpei o suor do rosto dela, falei palavras de conforto. E quando finalmente o bebê nasceu, uma menininha rosadinha que chorou forte, eu chorei junto. Chorei de emoção, de alívio, de gratidão. Era como se cada bebê que eu ajudava a vir ao mundo apagasse um pedacinho da dor de ter sido rejeitada. Era como se, de alguma forma, eu estava ajudando a trazer amor para o mundo. E isso me curava. Dona Alzira ficou tão orgulhosa quando soube. Ela me abraçou forte e disse: Você nasceu para isso, Filomena. Deus te deu esse dom.
Usa ele para fazer o bem. Os anos foram passando. Eu continuei morando com Dona Alzira, aprendendo, trabalhando. A gente atendia partos juntas, cuidava de recém-nascidos, ensinava as mães de primeira viagem. Eu ganhava um dinheirinho, guardava com cuidado, comprava minhas próprias roupas, ajudava nas despesas da casa. Sentia pela primeira vez que tinha valor, que eu era útil, que eu importava. Dona Alzira foi ficando mais velha. Os cabelos ficaram mais brancos, as mãos mais trêmulas, o corpo mais cansado. Mas ela continuava firme, continuava ensinando, continuava sendo meu porto seguro. Uma noite, depois de um parto difícil que durou quase o dia inteiro, voltamos para casa exaustas. Dona Alzira se sentou na cadeira da cozinha, soltou um suspiro longo e disse: "Estou cansada, Filomena. Sinto que meu tempo está chegando." Meu coração gelou. "Não fala isso, Dona Alzira. A senhora ainda tem muitos anos pela frente." Ela sorriu, daquele jeitinho triste de quem sabe que não é bem assim. "A gente não escolhe quando vai, menina, mas eu não tenho medo. Vivi bem, ajudei quem pude e te encontrei. Você foi a filha que eu nunca tive." As lágrimas desceram pelo meu rosto. A senhora também foi mãe para mim. Ela pegou minha mão, apertou com a força que ainda tinha. "Quando eu partir, você continua o trabalho. Continua trazendo vida ao mundo. Continua curando. Promete?" "Prometo." E cumpri essa promessa. Dona Alzira viveu mais alguns anos. Anos bons, de ensinamentos, de risos, de companheirismo. Mas um dia, como todas as coisas nessa vida, chegou a hora dela partir. Foi num amanhecer tranquilo, sem dor, sem sofrimento. Ela simplesmente fechou os olhos e não acordou mais. E dessa vez, mesmo com a dor da perda, eu estava mais preparada. Porque Dona Alzira tinha me ensinado que a morte faz parte da vida. Que a gente nasce, cresce, envelhece e parte. E que o importante é o que a gente deixa enquanto está aqui. Ela me deixou a casinha. Deixou os instrumentos de parteira, deixou os livros de ervas. E deixou um bilhete que eu encontrei dentro da gaveta da cômoda. "Filha do coração, se um dia duvidar do seu valor, olhe para o céu. Deus não erra endereço." Guardei aquele bilhete junto com a carta de Dona Cândida. 2 mães. 2 mulheres que me acolheram quando o mundo me rejeitou. 2 luzes que iluminaram meu caminho. E segui em frente, porque era isso que elas teriam querido. Depois que Dona Alzira partiu, continuei morando na casinha que ela me deixou. Era minha agora. Meu cantinho, meu refúgio, meu lugar no mundo. Pintei as paredes de novo, consertei a janela que estava com a madeira podre, plantei malmiqueres no pequeno jardim da frente. A casa foi ficando com a minha cara, mas o cheiro de lavanda continuava, como se Dona Alzira ainda estivesse ali, cuidando de tudo. Assumi o trabalho dela completamente. As mulheres do bairro continuaram me procurando quando chegava a hora dos bebês nascerem. No começo, algumas desconfiavam. Eu era nova ainda, e tem gente que acha que juventude é sinônimo de inexperiência. Mas aos poucos fui conquistando a confiança delas. Não era só pela técnica, pelo conhecimento que Dona Alzira me passou. Era pelo carinho, pela paciência, por tratar cada mãe, cada bebê, como se fossem os mais importantes do mundo. Eu acordava de madrugada quando me chamavam. Não importava se estava chovendo, se estava frio, se eu estava cansada. Pegava minha bolsa de parteira, aquela bolsa de couro gasto que tinha sido de Dona Alzira, e ia. Caminhava pelas ruas de terra, às vezes no escuro, guiada só pela luz da lua ou por uma lamparina que alguém carregava na frente. Cada parto era diferente. Tinha os partos rápidos, que o bebê nascia em poucas horas. Tinha os partos demorados, que levavam um dia inteiro e uma noite. Tinha as mães corajosas, que aguentavam a dor caladas, mordendo um pano. Tinha as que gritavam, que choravam, que chamavam por Nossa Senhora. E eu estava ali, do lado, segurando a mão, limpando o suor, sussurrando palavras de encorajamento. "Respira fundo, minha filha. Você consegue. Mais um pouquinho. Já está quase. Olha, já dá para ver a cabecinha. Faz força agora." E quando o bebê finalmente nascia, quando aquele chorinho estridente enchia o quarto, meu coração se enchia também.
de gratidão, de alegria, de propósito, porque cada vida que vinha ao mundo pelas minhas mãos era uma prova de que eu tinha valor, de que eu não era um erro, de que Deus tinha planos para mim. Lembro de um parto em especial. Era uma mulher chamada Neuza, magra, de olhos fundos, grávida do 5º filho. Os outros 4 tinham nascido bem, mas esse estava sendo difícil. Ela tinha sangrado demais nas últimas semanas, estava fraca, pálida. Quando me chamaram, já era noite fechada. Cheguei e a encontrei na cama, gemendo de dor, o rosto molhado de suor. O marido estava no canto do quarto, com os outros filhos agarrados nele, todos com medo nos olhos. Examinei Neuza e percebi que o bebê estava em posição errada. Não ia nascer fácil. Respirei fundo, orei baixinho e comecei a trabalhar. Passei horas tentando virar o bebê, massageando a barriga dela com óleo morno, posicionando ela de lado, de joelhos, de cócoras. Fiz chá de canela para ajudar nas contrações. Segurei firme a mão dela quando a dor ficava insuportável. E não desisti. De madrugada, quando o galo já estava cantando lá fora, o bebê finalmente nasceu. Um menininho pequeno, mas forte, que chorou alto assim que tomou o primeiro fôlego. Neuza chorou também, de alívio, de exaustão. Eu limpei o bebê, embrulhei ele num pano quentinho e coloquei no colo dela. Olha seu filho, Neuza. Tá vivo. Tá bem. Ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse: Deus te abençoe, Filomena. Você salvou meu menino. Saí de lá quando o sol já estava alto. Voltei para casa caminhando devagar, cansada até os ossos, mas com o coração leve. Aquele era meu propósito. Aquilo era o que Deus tinha guardado para mim. Os anos foram passando. Eu fui ficando conhecida no bairro todo e até em bairros vizinhos. As mulheres recomendavam meu trabalho umas para as outras. Procura a Filomena, ela é boa, tem mão abençoada. Eu atendia todo mundo, rico, pobre, não importava. Se precisava de mim, eu ia. Comecei a ganhar um dinheirinho melhor. Guardava parte, usava outra para melhorar a casa, para comprar mais ervas, mais instrumentos. Comprei uma mesinha só para examinar as gestantes. Comprei livros sobre partos, sobre cuidados com recém-nascidos. Lia à noite, à luz de lamparina, estudando, aprendendo mais. Foi nessa época que conheci algumas mulheres que viraram amigas. Mulheres do bairro que vinham tomar café comigo, que me ajudavam quando eu precisava, que pediam conselho. Tinha a Dona Maria, uma senhora gorda e risonha que fazia os melhores bolinhos de chuva da região. Tinha a Josefa, uma moça quieta, mas de coração enorme, que cuidava da mãe doente. Tinha a Edith, que tinha uma venda pequena e sempre me guardava os melhores tomates. Pela primeira vez na vida, eu tinha amigas. Tinha gente que se importava comigo, não por obrigação, mas por escolha. E isso era bom. Era como ter uma família que eu mesma escolhi. Mas nem tudo era tranquilo. De vez em quando, ainda esbarrava com minha mãe na cidade. Ela continuava trabalhando, lavando roupa, envelhecendo. Os cabelos estavam completamente brancos agora. O corpo estava mais curvado. As mãos ainda mais rachadas. Mas o olhar continuava o mesmo, frio, distante. Uma vez estava eu no mercado comprando farinha quando a vi do outro lado da rua. Nossos olhares se cruzaram. Meu coração deu um salto. Pensei, será que agora? Será que depois de tantos anos ela vai vir falar comigo? Mas não. Ela virou o rosto e seguiu em frente. Voltei para casa com o coração apertado. Sentei na cadeira da cozinha, a mesma cadeira onde Dona Alzira sentava, e deixei as lágrimas caírem. Por que ainda doía tanto? Por que, depois de tudo, eu ainda queria ser vista por ela? Mas a resposta eu já sabia. Porque filho nunca deixa de querer o amor da mãe. Não importa quantos anos passem. Não importa quanta dor tenha ficado para trás. Tem uma parte da gente que sempre vai querer aquele abraço, aquele olhar, aquele eu te amo, que nunca veio. Enxuguei as lágrimas e voltei ao trabalho. Porque era isso que me mantinha de pé. Era isso que me dava razão para acordar todo dia. Nessa época, já tinha trazido ao mundo mais de 100 bebês, 100 vidas, 100 famílias que eu tinha ajudado,
e cada uma delas me dava algo em troca: um pedaço de bolo, uma galinha, um lenço bordado, uma reza. Coisas simples, mas cheias de significado. Uma tarde, uma moça muito jovem, quase menina ainda, apareceu na minha porta. Estava grávida, assustada, sozinha. Me lembrou tanto de mim mesma, de como eu devia ter sido quando nasci. Ela não tinha para onde ir. A família tinha expulsado ela de casa. Acolhi ela sem pensar duas vezes. Dei comida, dei abrigo, dei conforto. E quando chegou a hora do bebê nascer, segurei a mão dela como Dona Cândida tinha segurado a minha. Como Dona Alzira tinha me ensinado a fazer. O bebê nasceu forte, uma menininha de cabelos escuros. A moça olhou para a filha e chorou. Chorou de medo, de dúvida, de amor confuso. E eu disse para ela: você vai conseguir. Ser mãe não é fácil, mas você vai aprender. E eu vou te ajudar. E ajudei. Ensinei ela a amamentar, a trocar fralda, a acalmar o bebê quando chorava. Deixei ela ficar na minha casa até se organizar. E quando ela finalmente conseguiu um trabalho e um lugarzinho para morar, ela me abraçou forte e disse: obrigada por não me julgar. Obrigada por me tratar como gente. E foi naquele momento que entendi algo muito importante. Eu estava fazendo por ela o que eu queria que tivessem feito pela minha mãe. Estava quebrando o ciclo de rejeição. Estava mostrando que é possível acolher, mesmo quando a gente não tem muito. Estava plantando amor onde antes só tinha dor. E isso, minha filha, isso vale mais do que qualquer riqueza desse mundo. A vida continuou seguindo seu curso. Os dias se transformavam em meses, os meses em anos. Eu continuava fazendo partos, cuidando das mães, ensinando as moças mais novas sobre os cuidados com os bebês. A casinha estava sempre cheia de movimento. Tinha sempre alguém vindo pedir conselho, buscar um chá para cólica ou simplesmente para conversar. Eu já não era mais aquela menina magra e assustada que tinha chegado na cidade. Tinha me tornado uma mulher que sabia seu valor, que tinha encontrado seu lugar no mundo. Mas havia algo dentro de mim que ainda não tinha cicatrizado completamente. A ferida deixada pela minha mãe. Às vezes, de noite, quando a casa estava quieta e eu ficava sozinha com meus pensamentos, me pegava imaginando como seria se ela um dia me procurasse. Se ela dissesse: Filomena, me perdoa. Eu errei. Mas eram só pensamentos, fantasias que eu criava para tentar suavizar a dor. A realidade era que mais de 30 anos tinham passado e ela nunca tinha me procurado. Nem uma vez. Foi numa tarde de sábado, dia de feira na praça, que tudo mudou. Eu tinha ido comprar verduras, ovos, um pouco de carne. Estava conversando com a dona Edith na barraca dela, rindo de alguma coisa boba, quando ouvi um tumulto do outro lado da praça. Gente correndo, vozes altas, alguém gritando: chamem ajuda! Tem uma senhora passando mal aqui! Meu instinto falou mais alto. Larguei a cesta, pedi para Edith guardar minhas coisas e corri. Quando cheguei, havia um grupinho de pessoas em volta de uma mulher caída no chão. Ela estava desmaiada, o rosto pálido, os lábios arroxeados. Abri caminho, me abaixei ao lado dela e foi aí que meu coração parou. Era minha mãe, Elvira. Minha mãe. Ali, desmaiada, frágil, parecendo tão pequena, tão diferente da mulher que tinha me abandonado tantos anos atrás. O mundo parou por um segundo. As vozes em volta ficaram abafadas. Eu só conseguia olhar para aquele rosto envelhecido, marcado pelo tempo, pelas rugas profundas, pelos cabelos completamente brancos. Ela estava tão magra, tão fraca. Você conhece ela? Alguém perguntou. Eu queria dizer sim, é minha mãe. Mas as palavras não saíram. Só consegui balançar a cabeça e dizer: vamos levar ela para o hospital, rápido. Um homem com uma carroça se ofereceu para levar. A gente colocou ela com cuidado, eu subi junto e fomos. O caminho até o hospital me pareceu eterno. Eu segurava a mão dela, aquela mão fria e ossuda, e sentia um turbilhão de emoções. Raiva, mágoa, mas também compaixão. Porque ali na minha frente não estava a mulher forte que me rejeitou. Estava uma velha doente,
frágil, precisando de ajuda. No hospital, os enfermeiros a levaram para dentro. Disseram que era desnutrição, pressão baixa, fraqueza geral. Precisava ficar internada alguns dias, tomar soro, se alimentar direito. Perguntaram se eu era parente. Sou, respondi pela primeira vez em tantos anos. Sou filha dela. Fiquei no hospital. Não sei bem por quê. Talvez fosse o ensinamento de Dona Cândida, de Dona Alzira, de que a gente cuida de quem precisa, independente de quem seja. Talvez fosse algo mais profundo, algo que eu não conseguia explicar. Ela acordou na manhã seguinte. Abriu os olhos devagar, confusa, olhando em volta tentando entender onde estava. Quando me viu sentada na cadeira ao lado da cama, o rosto dela mudou. Vi o susto nos olhos dela, o reconhecimento, e então, algo que eu nunca tinha visto antes, lágrimas. Ela tentou falar, mas a voz saiu rouca, fraca. Filomena. Eu não respondi na hora. Só fiquei olhando para ela, esperando. Esperando o quê? Não sei. Talvez uma explicação, talvez um pedido de desculpas, talvez só a confirmação de que sim, ela sabia quem eu era. Ela engoliu seco, com dificuldade, e disse: Você está aqui. Estou, respondi, com a voz mais firme do que eu esperava. Você desmaiou na praça. Te trouxe para o hospital. Ela fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo rosto enrugado dela. Eu não mereço. Ela sussurrou. Não mereço que você cuide de mim. Meu coração apertou. Todas aquelas décadas de dor vieram à tona de uma vez. A menina abandonada, a adolescente rejeitada, a mulher que precisou se fazer sozinha. Tudo estava ali, entre nós, pesando como pedra. Mas quando abri a boca para falar, o que saiu não foi raiva. Foi a verdade mais simples. Não é sobre merecer. É sobre fazer o que é certo. Ela abriu os olhos de novo e me olhou. Realmente me olhou pela primeira vez na vida. E naquele olhar havia tanto. Arrependimento, vergonha, dor. Filomena, ela disse com a voz trêmula. Eu nunca fui mãe para você. Eu sei disso. Eu carrego essa culpa todo dia. Fiquei em silêncio. Deixei ela falar. Quando te tive, eu era nova demais, assustada demais. Tinha vergonha do que as pessoas iam pensar. Vergonha de mim mesma. E coloquei tudo isso em você. Te tratei como se você fosse o erro, quando o erro era meu. As lágrimas escorriam pelo rosto dela agora, molhando o travesseiro. Eu te abandonei. Te deixei com Dona Cândida e nunca mais voltei. Fingi que você não existia porque não conseguia olhar para você sem ver minha própria falha. Mas você não era a falha, Filomena. Eu é que falhei com você. Senti minha própria garganta apertar, as lágrimas queimando nos meus olhos. Eu te procurei algumas vezes, ela continuou, de longe. Via você crescer, trabalhar, se tornar alguém. E eu tinha tanto orgulho, mas também tanta vergonha. Como eu ia chegar perto de você depois de tudo? Como eu ia pedir perdão por uma vida inteira de rejeição? Ela estendeu a mão trêmula em direção à minha. Eu olhei para aquela mão. A mão que nunca tinha me acariciado, que nunca tinha penteado meu cabelo, que nunca tinha segurado a minha quando eu estava com medo. E mesmo assim, depois de tudo, peguei aquela mão. Mãe, eu disse. E foi a primeira vez que chamei ela assim de verdade. Eu passei a vida inteira querendo que a senhora me amasse, querendo ser vista, mas aprendi que não posso forçar ninguém a me amar. Aprendi que meu valor não depende de quem me rejeita. Ela apertou minha mão com a pouca força que tinha. E aprendi também, continuei com as lágrimas escorrendo agora, que guardar mágoa só machuca a gente mesmo. Que perdoar não é esquecer o que aconteceu. É escolher não deixar que o passado continue envenenando o presente. Você me perdoa? Ela perguntou, quase sussurrando. Respirei fundo. Foi difícil. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Mas olhei para ela, para aquela mulher quebrada, que também tinha sido vítima das próprias escolhas, e disse: Perdoo, mãe. Perdoo. Ela chorou. Chorou tanto que o corpo todo tremia. E eu fiquei ali, segurando a mão dela,
deixando as minhas próprias lágrimas caírem também. Eram lágrimas de dor, mas também de alívio, como se um peso que eu carregava há décadas finalmente estivesse sendo tirado dos meus ombros. Naquele dia, algo mudou entre nós. Não era um final feliz de conto de fadas. A dor não sumiu de uma hora para outra, mas era um começo, um recomeço. Depois que minha mãe saiu do hospital, levei ela para casa comigo. Não foi uma decisão fácil. Tinha uma parte de mim que ainda resistia, que ainda sentia a ferida aberta. Mas havia outra parte, maior, que sabia o que precisava ser feito. Ela não tinha ninguém. Não tinha lugar para ir. Estava doente, fraca, precisando de cuidados. E eu tinha aprendido, com Dona Cândida e Dona Alzira, que cuidar é um ato de amor. Não importa se a pessoa merece ou não. Importa que ela precisa. Preparei o quartinho de hóspedes para ela. Troquei os lençóis, coloquei flores frescas num copo d'água em cima do criado mudo, abri a janela para entrar ar fresco. Quando ela entrou naquele quarto, apoiada no meu braço, olhou em volta com os olhos marejados. É um quarto lindo, ela disse baixinho. Você não precisava... Precisava sim, interrompi, firme, mas gentil. Agora a senhora vai descansar, depois a gente conversa. Nos primeiros dias, foi estranho ter ela ali. Eu acordava de manhã e levava um susto ao ver a porta do quarto fechada, lembrando que tinha alguém ali. Preparava café e colocava 2 xícaras na mesa, não uma. O silêncio entre nós ainda era pesado, carregado de décadas de coisas não ditas. Mas aos poucos, devagarzinho, fomos nos acostumando. Eu cuidava dela como cuidaria de qualquer pessoa doente. Preparava mingau quentinho, chá de ervas, caldinho de galinha. Ela comia devagar, em silêncio, e às vezes olhava para mim com aquele jeito de quem não acredita que está ali. Eu a ajudava a tomar banho, porque ela estava fraca demais para fazer sozinha. No começo foi difícil. Ver o corpo da minha mãe tão frágil, tão marcado pelo tempo e pelo trabalho pesado, as costas encurvadas, as mãos deformadas de tanto lavar roupa. Cada marca no corpo dela contava uma história de sofrimento. E eu percebi algo que nunca tinha percebido antes. Ela também tinha sido vítima. Vítima da pobreza, do preconceito, do medo. Uma tarde, enquanto eu lavava os cabelos dela na bacia, com água morna e sabonete de ervas, ela começou a chorar baixinho. Eu parei, preocupada. Está doendo, mãe? Não, ela disse com a voz embargada. É que faz tanto tempo que ninguém cuida de mim assim. Meu coração apertou. Continuei lavando o cabelo dela, com delicadeza, e não disse nada. Às vezes o silêncio é mais confortável que qualquer palavra. Com o passar dos dias, ela foi melhorando, ganhando um pouco de peso, de cor no rosto, de força nas pernas. Começou a sentar na cadeira da cozinha enquanto eu preparava o almoço. Começou a ajudar em pequenas coisas, descascar legumes, dobrar panos de prato, e aos poucos começou a falar. Ela me contou da vida dela, de como tinha sido criada com rigidez numa família onde demonstrar afeto era sinal de fraqueza, de como tinha se apaixonado pelo vendedor de tecidos, meu pai, acreditando nas promessas dele, de como ele sumiu quando soube da gravidez, de como ela sentiu vergonha, medo, solidão. Eu não sabia ser mãe, ela disse uma noite, enquanto tomávamos chá de camomila. Ninguém me ensinou. E eu estava com tanto medo que acabei empurrando você para longe. Achei que assim doeria menos. Mas doeu todo dia, Filomena. Cada dia da minha vida. Ouvi sem interromper. Deixei ela colocar para fora tudo que estava guardado há tantos anos. E quando ela terminou, disse: Eu entendo, mãe. Não justifica o que a senhora fez, mas eu entendo. Ela olhou para mim, surpresa. Como você consegue ser tão... boa, depois de tudo? Não sou boa, respondi. Só aprendi que a vida é curta demais para viver carregando peso nas costas. E aprendi que todo mundo erra. A diferença está em reconhecer o erro e tentar fazer diferente. Foi nessa época que comecei a apresentar minha mãe às minhas amigas do bairro. Dona Maria foi a primeira. Veio trazer uns bolinhos de chuva, como sempre fazia, e ficou surpresa ao ver minha mãe na cozinha.
Essa é minha mãe, Elvira. Apresentei com uma voz que ainda tremia um pouco. Ela está morando aqui comigo. Dona Maria, com aquele coração enorme que Deus lhe deu, sorriu largo e disse: Que bom! A gente sempre fica feliz quando a família se une. Seja bem-vinda, Dona Elvira. Minha mãe ficou sem palavras. Não esperava ser recebida com gentileza. Mas Dona Maria puxou uma cadeira, sentou do lado dela e começou a conversar como se fossem velhas conhecidas. E ali, naquela cozinha simples, com o cheiro de bolo no ar e o som da chaleira fervendo, algo começou a se curar. As outras amigas vieram também. Josefa, Edith, outras mulheres do bairro. Todas trataram minha mãe com respeito, com carinho. E minha mãe, que tinha passado a vida sendo julgada, sendo vista como a mulher que teve um filho sozinha, finalmente era vista de outra forma, como uma pessoa, como alguém que importava. Uma tarde, enquanto eu atendia uma gestante na sala, minha mãe ficou cuidando da cozinha. Quando a moça foi embora e eu entrei na cozinha, encontrei minha mãe com os olhos vermelhos. — O que foi? — perguntei, preocupada. — Nada, ela disse, limpando as lágrimas com a ponta do avental. — É que eu vi você trabalhando. Vi o jeito que você trata aquela moça, com tanto carinho, tanta paciência, e pensei, minha filha virou uma mulher incrível. E não foi por minha causa. Foi apesar de mim. Sentei na cadeira ao lado dela. A senhora estava errada no passado, mãe. Isso é verdade. Mas hoje a senhora está aqui. Está tentando. E isso já é alguma coisa. Ela pegou minha mão, pela primeira vez por iniciativa própria, e apertou com força. Obrigada por não ter desistido de mim, mesmo eu tendo desistido de você. Não consegui responder. Só apertei a mão dela de volta. Os meses foram passando. Minha mãe foi se recuperando completamente. Ela ajudava em casa, preparava almoço quando eu saía para atender algum parto, cuidava do jardim. E, o mais importante, ela estava tentando ser presente, tentando compensar, mesmo sabendo que não dava para apagar o passado. Uma vez, uma vizinha veio me procurar, achando estranho eu ter acolhido minha mãe depois de tudo. Ela te abandonou, Filomena. Como você consegue cuidar dela assim? Pensei antes de responder. E então disse, porque perdoar não é esquecer. É escolher não deixar que o passado controle o presente. E porque eu aprendi que todo mundo merece uma segunda chance. Até quem errou feio. A vizinha balançou a cabeça, sem entender direito, e foi embora. Mas eu sabia que estava no caminho certo. Não era um caminho fácil. Tinha dias que a mágoa voltava, que eu lembrava da menina abandonada que fui. Mas tinha outros dias que olhava para minha mãe ajudando a dobrar roupa, cantarolando baixinho, e via que ela também estava se curando. Isso, minha filha, isso valia cada esforço. Tinha uma tarde que marcou muito essa fase da minha vida. Estava eu na cozinha, descascando batatas para o almoço, quando minha mãe apareceu segurando um pacotinho embrulhado em papel pardo. Ela ficou parada na porta, meio sem jeito, segurando aquele pacote como se fosse algo muito precioso. Filomena, ela chamou com a voz baixinha. Tem uma coisa que eu guardei durante todos esses anos. Acho que chegou a hora de te dar. Sequei as mãos no avental e me aproximei. Ela estendeu o pacote para mim com as mãos trêmulas. Peguei, curiosa, e abri com cuidado. Dentro tinha um pedaço de pano. Era um retalho de tecido florido, meio desbotado pelo tempo, mas ainda bonito. — O que é isso? Perguntei. Ela engoliu seco antes de responder. — É o pano que te embrulhei quando você nasceu. Eu pedi pro vendedor de tecidos, seu pai, antes dele ir embora. Era a única coisa bonita que eu tinha para te dar. Guardei um pedacinho durante todos esses anos. Não sei bem por quê. Talvez porque era a única lembrança de que você tinha sido real, de que você tinha sido minha. Olhei para aquele pano velho e senti um nó na garganta. Era uma prova de que, mesmo não sabendo demonstrar, mesmo rejeitando, uma parte dela tinha guardado algo de mim. Obrigada, mãe, consegui dizer com a voz embargada. Ela se aproximou, hesitante, e pela primeira vez me abraçou. Foi um abraço desajeitado, meio duro, como se ela não soubesse direito como fazer. Mas era um abraço. E eu retribuí,
apertando ela contra mim, sentindo o corpo magro dela tremendo. Ficamos assim por alguns minutos, duas mulheres que tinham sido estranhas a vida inteira, tentando encontrar um caminho de volta uma para outra. Depois daquele dia, algo mudou de vez. Minha mãe começou a se abrir mais. Contava histórias da infância dela, das dificuldades que passou, das coisas que sonhava quando era menina. Descobri que ela tinha gostado de estudar, mas precisou parar cedo para trabalhar. Que ela gostava de cantar, mas nunca teve coragem de cantar na frente de ninguém. Que ela tinha medo de trovão, de barata e de ficar sozinha. E quanto mais eu conhecia, mais entendia. Ela não era um monstro. Era só uma mulher assustada, que tinha feito escolhas ruins e pagado o preço delas a vida inteira. Foi nessa época que tive uma ideia. Queria ensinar minha mãe a ler direito. Ela sabia o básico, mas não sabia ler livros, cartas, nada mais elaborado. Comprei uma cartilha na cidade, daquelas para adultos, e comecei a ensinar. Sentávamos na mesa da cozinha, depois do jantar, quando o movimento da casa acalmava. Eu ia devagar, mostrando as letras, formando as palavras, tendo paciência quando ela errava. E ela se esforçava, franzia a testa, repetia quantas vezes fosse preciso, não desistia. "Por que você está fazendo isso?" Ela perguntou uma noite, no meio da lição. "Porque nunca é tarde para aprender", respondi. "E porque a senhora merece ter essa chance." Ela ficou quieta, olhando para a cartilha, e então disse: "Você é melhor do que eu jamais fui." "Não é sobre ser melhor, mãe. É sobre fazer diferente." Os meses continuaram passando. Minha mãe foi ficando cada vez mais à vontade em casa, mais presente, mais ela mesma. Ajudava com as tarefas, conversava com as vizinhas que vinham visitar, até começou a ajudar quando alguma gestante precisava de companhia, enquanto eu atendia outra. Um dia, uma moça muito jovem veio me procurar. Estava grávida, assustada, rejeitada pela família. A história dela era tão parecida com a da minha mãe que doeu. Acolhi ela, como sempre fazia. E foi minha mãe quem se sentou do lado dela, segurou a mão dela e disse: "Eu sei o que você está passando, menina. Passei pela mesma coisa. E posso te dizer uma coisa. Você não está sozinha. E seu bebê não é um erro. É uma vida preciosa." A moça olhou para minha mãe com os olhos cheios de lágrimas e perguntou: "E o que a senhora fez? Como conseguiu seguir em frente?" Minha mãe olhou para mim antes de responder. Nossos olhares se encontraram. E então ela disse: "Eu cometi erros graves, mas a vida me deu uma segunda chance, e agora eu estou tentando fazer diferente. Você também vai conseguir." Fiquei orgulhosa naquele momento. Orgulhosa de ver minha mãe usando a própria dor para ajudar alguém. Orgulhosa de ver que ela estava realmente mudando. Não demorou muito para minha mãe começar a frequentar a igreja comigo. Ela sempre tinha sido religiosa, mas de um jeito distante, meio medroso. Agora ela ia com outro espírito. Rezava com mais fervor, cantava os hinos baixinho. E depois da missa, ficava conversando com as outras senhoras, fazendo amizades. Uma dessas senhoras, Dona Isaura, era viúva e morava sozinha. As duas se deram bem rapidinho. Começaram a visitar uma a outra, a trocar receitas, a fazer crochê juntas. Minha mãe estava criando uma vida própria. E isso era bom. Era sinal de que ela estava se curando de verdade. Teve um domingo que nunca vou esquecer. Depois da missa, estávamos voltando para casa, caminhando devagar pela rua de terra. O sol estava gostoso, o vento trazia cheiro de jasmim. Minha mãe parou no meio do caminho, olhou para mim e disse: "Filomena, se Deus me der mais tempo, quero ser sua mãe de verdade, do jeito que deveria ter sido desde o começo." Senti os olhos encherem de água. "Já é, mãe", respondi, com a voz trêmula. Só demorou um pouco. Ela sorriu. Era um sorriso pequeno, meio triste, mas era genuíno. E continuamos caminhando, lado a lado, como mãe e filha. Claro que nem tudo era perfeito. Tinha dias difíceis. Dias que a mágoa voltava, que eu lembrava de tudo que tinha passado sozinha. Tinha noites que eu chorava baixinho no meu quarto, processando tudo aquilo. Mas no dia seguinte, acordava e escolhia continuar.
Escolhia perdoar de novo. Escolhia construir a ponte em vez de cavar o abismo. E minha mãe também tinha seus momentos. Às vezes ela ficava quieta demais, olhando para nada. Quando eu perguntava o que era, ela dizia: "Estou pensando em tudo que perdi. Em tudo que a gente podia ter vivido junto." "Não pensa no que perdemos, mãe," eu dizia. "Pensa no que ainda podemos viver." E seguíamos em frente. Foi nesse período que percebi algo importante. Perdoar não era um ato único, feito uma vez e pronto. Era uma escolha diária. Todo dia eu precisava escolher perdoar de novo, deixar para trás a mágoa, não alimentar o ressentimento. Era trabalho, era esforço. Mas era o caminho certo. Minha mãe também precisava perdoar a si mesma. E isso era ainda mais difícil. Ela carregava uma culpa tão pesada que às vezes parecia que ia afundar nela. Mas aos poucos, com a ajuda das conversas, das orações, do convívio com gente boa, ela foi aprendendo a se perdoar também. Uma noite, estávamos as duas na cozinha, tomando chá antes de dormir. Ela olhou para mim e disse: "Você me salvou, Filomena. Quando me tirou daquela praça, quando me trouxe para sua casa, quando me tratou com dignidade mesmo eu não merecendo, você me salvou." "Não fui só eu, mãe," respondi. "Deus preparou esse reencontro, e nós duas escolhemos aceitar." Ela balançou a cabeça concordando, e ficamos ali, em silêncio, bebendo nosso chá, sentindo a paz daquele momento simples, mas precioso. O tempo tem um jeito engraçado de passar. Quando a gente está feliz, parece que voa. E esses meses com minha mãe voaram. Cada dia era uma descoberta nova, uma conversa que a gente nunca tinha tido, um momento que a gente nunca tinha vivido. Era como se estivéssemos recuperando, aos pouquinhos, todo aquele tempo perdido. Minha mãe continuava melhorando. Tinha ganhado peso, o rosto tinha voltado a ter cor, os olhos brilhavam mais. Ela ria agora, coisa que eu nunca tinha visto quando era criança. Ela ria das histórias de Dona Maria, das brincadeiras das crianças da vizinhança, até das minhas piadas sem graça. E cada risada dela era como um presente. Foi numa manhã de inverno que percebi que algo estava diferente. Acordei cedo, como sempre, e quando passei pelo quarto dela, ouvi uma tosse. Não era uma tossezinha comum. Era uma tosse funda, dolorida. Entrei no quarto e a encontrei sentada na cama, com a mão no peito. "Mãe, a senhora está bem?" "Estou sim, filha," ela disse, tentando disfarçar. "É só uma tossezinha. Deve ser o frio." Mas eu conhecia a tosse. Conhecia demais. Já tinha ouvido aquele mesmo tipo de tosse em Dona Cândida, antes dela partir. Meu coração apertou. Nos dias seguintes, a tosse piorou. Preparei todos os chás que conhecia. Fiz inalação, compressa quente, tudo, mas nada resolvia. Ela foi perdendo o apetite, ficando mais fraca, mais cansada. Até que uma noite teve febre alta. Levei ela para o hospital. O médico examinou, pediu uns exames e quando voltou com os resultados, o rosto dele estava sério. "É pneumonia," ele disse. "E ela está muito fraca. Vamos internar, dar remédio, fazer o possível." Mas ele não terminou a frase. Não precisava. Eu entendi. Minha mãe ficou internada. Eu não saí do lado dela. Arrumei alguém para cobrir meus atendimentos, avisei as vizinhas e fiquei ali, na cadeira desconfortável do hospital, segurando a mão dela. Ela melhorou um pouco nos primeiros dias. O remédio fez efeito, a febre baixou. Ela até conseguiu comer um pouco de caldo. Mas eu via no olhar dela. Via que ela estava cansada, cansada de lutar, cansada de viver. Uma tarde, ela pediu para sentar na cama. Ajudei ela, arrumei os travesseiros nas costas, cobri as pernas com o cobertor. Ela ficou olhando pela janela do hospital, vendo o movimento da rua lá embaixo, e então disse: "Filomena, eu preciso te dizer uma coisa." "Pode falar, mãe." "Eu não tenho medo de morrer," ela disse com a voz calma. "Vivi muito mais do que merecia. E esses últimos meses com você foram os melhores da minha vida. Você me deu algo que eu nunca tive. Paz." As lágrimas desceram pelo meu rosto. "Não fala assim, mãe. A senhora vai melhorar.
Vai voltar para casa. Ela balançou a cabeça devagar. Não sei se vou, filha. E tá tudo bem, porque se for minha hora, eu vou em paz. Vou sabendo que você me perdoou, que a gente se reencontrou, que eu pude, mesmo que por pouco tempo, ser sua mãe de verdade. Segurei a mão dela com força. A senhora sempre foi minha mãe. Só levou um tempo pra gente descobrir isso. Ela sorriu. Aquele sorriso cansado, mas cheio de amor. Obrigada, Filomena. Obrigada por não ter desistido de mim. Obrigada por ter me ensinado o que é perdão de verdade. Ficamos ali, de mãos dadas, em silêncio. Um silêncio diferente. Não era mais aquele silêncio pesado de antes. Era um silêncio de conexão, de entendimento. Nos dias seguintes, ela foi piorando de novo. A tosse voltou, a febre voltou. Ela ficava a maior parte do tempo dormindo. Quando acordava, eu estava sempre ali. Molhando os lábios dela com água, limpando o suor do rosto, penteando os cabelos brancos com carinho. Você sempre teve mãos boas, ela disse uma vez, quase sussurrando. Mãos de curar. Eu nunca soube que tinha dado ao mundo uma filha tão especial. A senhora também é especial, mãe. Só precisou de tempo para descobrir isso. Uma manhã, bem cedinho, quando o sol estava nascendo e pintando o quarto de dourado, ela acordou mais lúcida. Olhou para mim, me reconheceu e disse: Canta para mim, filha. Cantar o quê, mãe? Qualquer coisa. Só quero ouvir sua voz. Comecei a cantar uma música antiga, uma daquelas que a gente ouve no rádio, sobre campos verdes e tempo que passou. Minha voz saía trêmula, embargada, mas eu cantava, e ela fechou os olhos com um sorriso pequeno nos lábios. Quando terminei a música, ela abriu os olhos de novo e disse: Promete uma coisa para mim. O que for, mãe. Promete que vai continuar ajudando as mães, os bebês, que vai continuar levando amor pro mundo e que não vai guardar mágoa de mim, que vai lembrar desses últimos meses, não dos anos ruins. Prometo, mãe, prometo tudo isso. E promete também que vai ser feliz, que vai construir sua própria família, que vai dar para seus filhos tudo aquilo que eu não soube te dar. Prometo. Ela apertou minha mão com a pouca força que tinha. Então eu posso partir tranquila. Não, mãe, ainda não. Fica mais um pouco. Filomena, ela disse, com a voz fraquinha mas firme. A gente não escolhe quando vai, mas posso escolher como vou. E quero ir sabendo que fiz as pazes com você. Que te amei, do meu jeito torto, do meu jeito atrasado, mas amei. Eu sei, mãe, eu sei disso agora. Ficamos assim por horas. Eu segurando a mão dela, ela respirando devagar, cada vez mais fraco. O sol foi subindo no céu, iluminando o quarto. As enfermeiras entravam e saíam em silêncio, respeitando aquele momento. E então, num determinado instante, ela apertou minha mão pela última vez, soltou um suspiro longo e partiu. Foi tão tranquilo que quase não percebi. Ela simplesmente fechou os olhos e não abriu mais. O rosto ficou relaxado, em paz, sem dor, sem medo. Fiquei ali, segurando a mão dela já fria, chorando baixinho. Chorava pela mãe que perdi quando criança. Chorava pela mãe que encontrei na velhice. Chorava por tudo que podíamos ter vivido e não vivemos. Mas também chorava de gratidão, porque no final tivemos nosso tempo, tivemos nosso reencontro, tivemos nossa paz. O enterro foi simples. Algumas vizinhas foram, as amigas que ela tinha feito nesses últimos meses. Dona Isaura chorou muito, dizendo que tinha perdido uma amiga querida. As mulheres do bairro levaram flores do quintal, margaridas, cravos brancos, gérberas rosa. Enterramos ela no mesmo cemitério onde estava Dona Cândida, não muito longe. Achei que era justo. As duas mulheres que tinham sido mães para mim, descansando perto uma da outra. Depois do enterro, voltei para casa sozinha. Entrei no quartinho onde minha mãe tinha ficado. A cama estava arrumada, os lençóis dobrados, mas o cheiro dela ainda estava ali. Aquele cheiro de sabonete de ervas e alfazema. Sentei na cama, peguei o travesseiro e abracei. E chorei. Chorei tudo o que precisava chorar. Toda a dor, todo o alívio, toda a saudade.
Chorei até não ter mais lágrimas. Quando parei, senti algo diferente dentro de mim. Era como se um peso, que eu carregava há tantos anos, finalmente tivesse sido tirado. Não era mais a menina abandonada. Não era mais a mulher rejeitada. Era simplesmente Filomena. Uma mulher que tinha vivido, sofrido, perdoado, amado. E isso, minha filha, era libertador. Depois que minha mãe partiu, precisei reaprender a viver. Não era fácil. Aquele quartinho vazio me doía toda vez que eu passava pela porta. A cadeira na cozinha onde ela sentava parecia gritar a ausência dela. Mas aos poucos, com a ajuda das amigas, com a força que vinha das minhas orações, fui seguindo em frente. Continuei o trabalho de parteira. Era isso que mantinha minha alma viva. Cada bebê que nascia pelas minhas mãos era uma lembrança de que a vida continua. De que, mesmo quando perdemos, algo novo sempre está nascendo. E eu honrava a memória de Dona Cândida, de Dona Alzira, e agora também da minha mãe, fazendo o melhor que podia. Foi alguns meses depois da morte dela que algo inesperado aconteceu. Eu estava atendendo uma gestante quando um rapaz bateu na minha porta. Era um homem de meia idade, bem vestido, educado. Disse que tinha vindo de longe procurando por mim. "A senhora é Filomena?" Ele perguntou. "Sou sim. Em que posso ajudar?" "Sou advogado. Vim trazer uma notícia. Sua mãe, Elvira, deixou algo para a senhora." Fiquei surpresa. Minha mãe não tinha nada. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Ele me entregou uns papéis. Eram documentos de um pedacinho de terra, lá no vilarejo onde eu nasci. A terra que tinha sido da família dela, onde ficava a casinha de barro onde cresci. Ela nunca tinha vendido. Tinha guardado durante todos esses anos. E no testamento simples que ela fez no hospital, pouco antes de morrer, deixou tudo para mim. Tinha também uma carta. Uma carta escrita com aquela letra trêmula, difícil, que ela tinha. Li com os olhos cheios de lágrimas. "Minha filha Filomena, se você está lendo isso, é porque já parti. Quero que saiba que esses últimos meses foram os mais felizes da minha vida. Você me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, para pedir perdão, para amar. Essa terra é sua. Sempre foi. Era para ter sido seu lar desde o começo, mas eu não soube fazer dela um lar. Agora você pode fazer o que quiser com ela. Pode vender, pode construir, pode plantar. Só quero que saiba que é sua. Me perdoa por todos os anos que te fiz sofrer. Me perdoa por não ter sido a mãe que você merecia. Mas agradeço do fundo do coração por você ter me dado a chance de tentar de novo. Você é a pessoa mais forte, mais bondosa, mais incrível que já conheci. E tenho orgulho de ser sua mãe, mesmo que tenha demorado tanto tempo para dizer isso. Te amo, minha filha. Sempre amei. Só não sabia como mostrar. Sua mãe, Elvira." Chorei tanto com aquela carta. Chorei de dor, de saudade, mas também de paz. Porque finalmente tinha a confirmação de que ela me amava. Do jeito dela, torto, atrasado, mas amava. Guardei aquela carta junto com as outras duas. A de Dona Cândida e a de Dona Alzira. 3 mulheres, 3 mães. 3 lições de amor diferentes, mas todas importantes. Decidi não vender a terra. Decidi fazer algo com ela. Construí uma escolinha pequena naquele vilarejo, com o dinheiro que tinha guardado durante anos de trabalho. Uma escolinha para crianças pobres, onde elas podiam aprender a ler, escrever, ter um lugar seguro. Dei o nome de Escola Cândida e Alzira, em homenagem às 2 mulheres que me criaram. E nos fundos da escola plantei um jardim. Um jardim cheio de flores, malmequeres, rosas, margaridas. E no meio coloquei 3 cruzes simples de madeira, com os nomes Cândida, Alzira e Elvira. Não era um cemitério. Era só um lugar de memória. Um lugar para lembrar que elas existiram, que importaram, que fizeram diferença na minha vida. Com o tempo, conheci um homem bom. Um carpinteiro da cidade, viúvo, de coração gentil e mãos trabalhadeiras. A gente se casou numa cerimônia simples, na igreja do bairro, com as amigas todas presentes. E tivemos filhos,
2 meninos e uma menina. Criei meus filhos de um jeito diferente, com carinho, com atenção, com presença. Ensinei eles a valorizar as pessoas, a ajudar quem precisa, a não julgar ninguém pela aparência. Contei para eles minha história, toda ela, sem esconder nada. E eles cresceram sabendo que família não é só sangue, é quem fica, é quem ama, é quem escolhe estar presente. Continuei fazendo partos até ficar bem velhinha. Foram mais de 300 bebês trazidos ao mundo pelas minhas mãos. Cada um deles tem um pedacinho da minha alma. Cada choro de recém-nascido era um lembrete de que a vida sempre encontra um jeito de começar de novo. Hoje, com meus 80 anos, sentada aqui na minha cadeira de balanço, olhando para as rugas das minhas mãos, vejo cada história que essas mãos viveram. Mãos que foram rejeitadas, mãos que passaram fome, mãos que lavaram, costuraram, cuidaram, mãos que trouxeram vidas ao mundo, mãos que seguraram a mão da minha mãe nos últimos momentos dela. Essas mãos, que ninguém quis segurar no começo, hoje embalam netos e bisnetos. E isso, minha filha, isso é a prova de que Deus não abandona ninguém, de que sempre há esperança, de que sempre há um recomeço esperando. Quando as moças do bairro vêm me visitar, sentam aqui na varanda comigo, tomam um chá de erva cidreira e perguntam: Vó Filó, como a senhora conseguiu perdoar? Como conseguiu seguir em frente depois de tanto sofrimento? Eu digo sempre a mesma coisa. Minha filha, o perdão é o presente mais caro e mais libertador que existe. Quando perdoei minha mãe, não foi ela quem ficou livre. Fui eu. Me libertei da menina abandonada que eu era. Me libertei da mágoa, do rancor, da dor. E abri espaço para o amor entrar. E continuo. Não carregue rancor. O rancor é um saco de pedra nas costas. Pesa, machuca, impede você de andar. Solte, perdoe. Não porque a pessoa merece, mas porque você merece paz. E a vida, pode acreditar, se encarrega de retribuir com amor quem não desiste de amar. É por isso que conto minha história. Não para abrir feridas, mas para mostrar que elas podem cicatrizar. Não para buscar pena, mas para dar esperança. Porque se eu conseguir transformar abandono em acolhimento, rejeição em amor, qualquer pessoa consegue. Olho para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. Olho para a casinha onde moro, para o jardim florido, para as fotos na parede. Olho para a vida que construí, tijolo por tijolo, com as próprias mãos. E sei que valeu a pena. Cada lágrima que chorei, cada dor que senti, cada vez que caí e levantei de novo. Tudo valeu a pena porque me trouxe até aqui, porque me fez quem eu sou. Porque me ensinou que mesmo quem nasceu rejeitado pode escolher ser abrigo. Se um dia Deus me perguntar o que fiz da minha vida, vou responder sem medo, com a consciência tranquila. Transformei o abandono em acolhimento. Transformei o silêncio em conversa. Transformei a rejeição em amor. E ensinei a todos ao meu redor que nunca, nunca é tarde para recomeçar. Que nunca é tarde para perdoar. Que nunca é tarde para amar. E se tem uma coisa que quero deixar para você que está me ouvindo agora, é isso. Não importa o que você passou. Não importa quantas vezes te machucaram, te abandonaram, te rejeitaram. Você tem o poder de escolher quem você vai ser. Pode escolher guardar mágoa e deixar ela te consumir. Ou pode escolher perdoar e se libertar. Eu escolhi me libertar. E foi a melhor escolha que fiz na vida. Então, minha filha, se você está carregando alguma dor, algum peso, alguma mágoa, solte. Perdoe. Não por quem te feriu, mas por você mesma. Porque você merece paz. Você merece amor. Você merece ser feliz. E acredite, Deus nunca erra endereço. Todas as pessoas que passam pela nossa vida, para bem ou para mal, nos ensinam algo. Cabe a nós escolher o que fazer com esses ensinamentos. Agora vou fazer meu chá, vou sentar aqui na varanda, ouvir o vento nas árvores, sentir o cheiro de jasmim que entra pela janela. Vou agradecer por mais um dia de vida, por mais um pôr do sol alaranjado,
por mais uma chance de amar e ser amada, porque é isso que a vida é, no fim das contas. Uma coleção de pequenos momentos, e cabe a nós escolher fazer desses momentos algo bonito. Que Deus abençoe você, minha filha. Que você encontre seu caminho, que você aprenda a perdoar, e que você nunca, nunca desista de amar, porque o amor, no final, sempre vence. Sempre.